Boa noite, povo de Deus. Que alegria estar aqui com você. Hoje nós estamos em mais um encontro Raízes, crescendo em graça, sabedoria, maturidade e discipulado no Senhor. É isso mesmo. É aqui a hora, o momento da gente crescer em graça, em sabedoria. E às vezes não é fácil, porque a palavra ela vem sempre de encontro. A palavra ela vem sempre para trazer um confronto em nós, porque ela quer gerar salvação. Ela quer gerar vida. Ela quer que nós morramos para o mundo, para que possamos viver em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Nós estamos aqui no estudo online, tem algumas pessoas que estão comigo aqui. Nós estamos gravando essa aula de hoje. Eu queria falar sobre religiosidade. Existe religiosidade dentro de nós? Sim ou não? O que você acha? Eu gostaria que você escrevesse aqui no nosso bate-papo. Existe religiosidade dentro de nós? Eu acho que sim. Dentro de mim existe. Eu sou religioso. E eu preciso de Deus para que eu não entre num caminho de engano e perco o melhor de Deus. Exatamente. Boa, Mateus, é isso mesmo. Há uma frase que diz: há pecado em nossa santidade. Infelizmente, isso mesmo, Silmara, infelizmente existe religiosidade dentro de nós. E quem nos libertará dessa religiosidade? Existem algumas formas para que possamos ser libertos dessa religiosidade. Agora eu te pergunto, para você anotar, escrever aqui embaixo, escreve aqui embaixo, ok? Quais são as características da religiosidade em nós? Quais são as características da religiosidade em nós? Eu anotei alguns, mas eu quero que você anote também e que você escreva aqui. Escreva. Quais as características da religiosidade em você? Em mim. Vou falar de mim, amém? Porque eu não sou perfeito. Eu luto contra o julgamento. O julgamento é uma religiosidade, é uma característica da religiosidade em mim. Só nós temos a razão de tudo. Eu não sei você, mas eu sou assim. Às vezes eu me sinto dono da verdade. E eu preciso de Cristo todos os dias para quebrar essa característica da religiosidade. O que mais? Escreve aí. Você que está participando. Você que está comigo aqui no chat privado, no estudo. Fala uma característica da religiosidade em você. Falar dos nossos irmãos é mais uma característica da religiosidade em nós. Agora, falar de nós, nós vamos quebrar essa religiosidade. Fala aí. Se tornar dono da verdade. Exatamente. Quando eu começo a me tornar dono da verdade, é uma característica da religiosidade. Quando nós nos tornamos juízes dos outros, é uma característica da religiosidade em nós. Quando nós decidimos andar sozinho, é uma característica da religiosidade em nós. Não é verdade? Agora, o que a Bíblia diz sobre todas essas coisas? Eu gostaria de convidar para você abrir sua Bíblia em Romanos 2, versículo 6. Vamos abrir junto? Romanos 2, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: porque ele retribuirá a cada um de acordo com seus atos. Se você pegar Romanos 2 e ler ele inteiro, do 1 ao 29, você vai ver que Paulo aqui, ele traz uma reflexão, um confronto
sobre as pessoas que julgam outras pessoas, sobre opiniões, sobre culpa, amém? E sobre atos, sobre atitude. Porque ele retribuirá a cada um de nós de acordo com os seus atos. Essa palavra entrou muito forte no meu coração. Eu buscando em Deus, Deus, o que significa isso? Deus falou assim para mim: colhemos o que plantamos. Tudo que nós plantamos hoje, nós iremos colher. Isso é uma consequência da religiosidade em nós. Quando nós entramos num lugar de juízo sobre a vida do próximo, dos outros, nós entramos numa religiosidade. E nós precisamos estar atentos, porque é uma linha muito fina, ok? Entre a religiosidade e realmente seguir a Cristo. E geralmente, quando nós entramos num caminho de religiosidade, uma das características principais é que nós paramos. Nós paramos de seguir pessoas. Nós se frustramos com pessoas. Pessoas nos machucam e nós machucamos pessoas. E nós não conseguimos avançar na fé. Nós ficamos paralisados. Não é verdade? Aí eu te pergunto, sexta-feira nós falamos sobre religião. Como a religião tem matado pessoas. Como o sistema religioso tem oprimido, tem perseguido e tem matado os filhos de Deus. E os filhos se paralisam, são dominados como uma presa fácil. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E essa palavra vem saltando ao meu coração, falando ao meu coração. E uma pergunta veio ao meu coração. Qual Jesus foi apresentado para você dentro do sistema religioso? Qual Jesus você teve acesso? O Jesus da prosperidade? O Jesus da graça? O Jesus da lei? O Jesus da misericórdia? O Jesus das campanhas? Qual Jesus foi apresentado? Porque essas são as bases que formaram a opinião religiosa dentro de nós. E nós precisamos conhecer realmente a verdade. Não a sua verdade, não a minha verdade do que eu acho, mas a verdade do que diz a palavra de Deus. Uma das características da religiosidade é quando nós começamos a fazer separações de pessoas. Quando nós começamos a separar pessoas, nós entramos num lugar de juízo, num lugar de pecado, num lugar de religiosidade. Nós vamos criando em nós favoritismo. Favoritismo sobre pastores, sobre líderes, favoritismo sobre irmãos. Vamos entrando num caminho de bajulação, de julgamento, de manipulação, de pecado, de idolatria, de adultério. Amém? E pecamos por causa do favoritismo. E olha o que a Bíblia diz sobre o favoritismo. Romanos 2, versículo 9, diz assim. Romanos 2, versículo 9. Sim, ele retribuirá com aflição e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o gentil, mas a glória, honra e shalom para todo aquele que persiste em fazer o bem. Primeiro para o judeu, depois para o gentil,
Porque Deus não demonstra favoritismo. Todos os que pecaram fora da estrutura da lei morrerão, fora da estrutura da lei. E todos os que pecaram sob a estrutura da lei serão julgados pela lei. Porque não são os meros ouvintes da Torá a quem Deus considera justos. Antes, são praticantes do que a Torá, a lei, diz considerados justos à vista de Deus. Pois todas as vezes que os gentios que não têm a lei fazem naturalmente o que a lei requer, esses, apesar de não terem a lei, são a lei para si mesmo. Por meio de sua vida, demonstram que a conduta ditada pela lei está escrita em seu coração. Aleluia. Sim, Deus ele retribui cada um com aflição e angústia. Quando nós entramos nessa rota de religiosidade, nós entramos num caminho de angústia. Repara para você ver. Às vezes eu me pego diante ao Eterno, chorando diante ao Eterno. Porque às vezes tristezas entram dentro do meu coração, por frustrações, por às vezes as pessoas não retribuir no mesmo nível que eu imagino ou identifico ou quero que as pessoas andam em Deus. Eu entro num lugar de quê? De religiosidade. Eu não sei você, eu estou falando de mim, até porque eu não sou melhor do que ninguém, mas cada um aqui sabe o sapato que aperta, não é verdade? Mas Deus retribui a cada um segundo o seu fruto. Por isso que nós precisamos entrar num caminho de bênção, num caminho da graça, do amor do Senhor. Porque aquele que pratica o mal vai colher iniquidade, vai colher pecado, dor, aflição. Às vezes eu me deparo com pessoas que são tristes, que não conseguem romper, que dão um passo para frente e 5 para trás. Pessoas que ficam presas nas opiniões dos outros. Pessoas que não conseguem romper, ficam presos, estão sendo mortas, entrou num caminho de morte e estão sofrendo. Então, nós hoje precisamos dessa cura, dessa libertação. E só tem uma pessoa que pode nos dar isso. Jesus Cristo. Ele é a única pessoa. Amém? E nós não podemos demonstrar o favoritismo. Somos todos iguais diante ao Eterno. O judeu, o gentil, aqueles que amam a lei, aqueles que andam na graça. Somos todos iguais. O povo de Israel e os gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem favorito. Por que nós temos favoritos? Nós não podemos. Precisamos agir igualmente. Assim como Cristo agiu, nós precisamos de agir. E é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está nos mostrando. E que eu e que você hoje precisamos entrar nessa rota de aprendizado. Para que possamos abrir mão da religiosidade que nos aflige, que nos bate a porta, que a todo dia vem nos amedrontar, vem trazer medo para nós. O favoritismo é um perigo. O favoritismo geralmente só serve para mim e não serve para o meu próximo. Isso é um perigo. Às vezes eu me acho favorito diante ao Eterno, porque para mim a graça basta, eu posso errar, eu posso camuflar o meu pecado, eu posso me fazer de religioso, pôr a Bíblia debaixo do sovaco e não faltar um culto, porque o favor de Deus me basta. E às vezes eu não replico isso para o meu irmão. Eu entro com julgo, com morte, com apontamento. Isso entrou muito forte no meu coração hoje. Essa palavra veio de confronto. Porque Jesus ele quer quebrar a religiosidade que há dentro de mim. Ele quer quebrar a religiosidade que há dentro de você. Amém? E toda árvore
é conhecida pelos seus frutos. Eu te pergunto, quais têm sido os seus frutos? Os nossos frutos precisam ser bons frutos. Frutos. Quais frutos? Escreve aí. Se são bons frutos, quais frutos seriam? Escreve aí, participa comigo. Qual tem sido o teu testemunho? Qual tem sido o seu fruto? Exatamente. Exatamente, Silmara. Vem de encontro. Favoritismo também diante de pastores. Bajulação, achando que um é melhor do que o outro. Só que, na verdade, nós somos todos iguais. Por isso que eu gosto sempre de começar uma palavra, uma ministração, confessando um pecado. Me igualando junto a você, até porque nós somos iguais diante ao Eterno. Minha única função aqui é mostrar o caminho até Cristo para você. Não é se tornar um religioso para você. Muito pelo contrário, é mostrar a minha humanidade diante de você. E mostrar o caminho que em Cristo Jesus nós vamos nos tornar um com Ele. Estaremos juntos, preparados. Amém? Eu não posso me tornar melhor do que você, eu não posso me achar melhor do que você. E também não podemos ficar bajulando os pastores. E nem pastores bajulando ovelhas, manipulando, usando estratégias, mas esquecendo o principal, que é o Evangelho. Amém? Bora lá. Escreve aí. Quais têm sido os seus testemunhos? É difícil responder essa pergunta. Quais têm sido os seus frutos? A medida, a árvore, melhor dizendo, ela é conhecida pelos seus frutos. Que nós possamos ter frutos bons, frutos de um bom coração, frutos de uma boa conduta, frutos de graça, de misericórdia, frutos de amor. E como nós podemos ter esse equilíbrio? Frutos de domínio próprio. Boa, Mateus, isso mesmo, domínio próprio. São frutos. E olha que interessante, em Romanos 2,15, nós lemos por agora, diz assim, ó. Por meio de sua vida, demonstram que a conduta ditada pela lei está escrita em seu coração. Aleluia! Aqui nós vamos entrar num caminho de bênção, uma rota, para que possamos ter o entendimento de como nós podemos caminhar com Cristo, deixando a religiosidade de lado e nos tornando um com Deus, um com o Pai e um com Jesus. Amém? Ou seja, nós não podemos ser religiosos. Precisamos agir com graça, com amor, com misericórdia, não para só conosco, mas principalmente para com os outros. Por que às vezes nós não conseguimos ser felizes dentro do nosso relacionamento? Porque nós queremos ser felizes no nosso casamento. Deixa eu te dizer, você não casou para ser feliz, você casou para fazer o seu cônjuge feliz. São trocas de valores. Quando nós invertemos os valores, nós entramos num caminho de tristeza porque nós não somos felizes. Porque nós não agimos com graça, nós queremos agir como se fosse legalista. Amém? Mas não entre nesse caminho, sabe por quê? Porque chegará um dia que Deus julgará a todos. Os segredos mais íntimos do seu coração. Isso diz aqui, ó, escrito no seu coração, no 2,15. Depois, diz 2,15. Sua consciência também dá testemunho disso, porque os seus pensamentos conflitantes às vezes os acusam e às vezes os defende, até o dia em que Deus julgará os segredos mais íntimos das pessoas. De acordo com as boas novas que eu anuncio, ele o fará mediante ao Messias,
Cristo Jesus, o nosso Yeshua, amém? Nós estamos lendo Romanos 2, 15, 16. Chegará um dia que Deus julgará todos. Então não vamos entrar nesse caminho de julgamento, querendo julgar as pessoas. Vamos deixar para que Cristo julgue. Amém? Sabe por quê? Eu aprendo aqui que todos nós temos pecados. Sim ou não? Todos nós. Todos nós temos pecados, limitações, medos, anseios, frustrações, traumas, dores, baixa estima, entre outras coisas. Poderíamos aqui numerar vários elementos, vários. Amém? Mas nós temos também em nós, cravado do nosso Criador, cravado no nosso coração, temos também frutos de amor, de graça, de misericórdia. Por isso que nós precisamos entrar nessa rota. Deus não faz diferença de pessoas. Então nós também não vamos fazer diferenças de pessoas. Precisamos ser curados. Aí eu te pergunto, o que tem te parado? O que tem te parado na caminhada com Deus? Na caminhada da fé? O que tem sido pedra de tropeço na sua vida? Pessoas ou situações? O que tem parado você? Às vezes nós nos paramos porque nos tornamos legalistas. A Bíblia fala de grupos de pessoas, alguns são legalistas, porque só vivem mediante a lei. E Jesus, ele confronta o legalista. Por isso que ele enfrentava, ele batia nos religiosos. Porque os religiosos eram legalistas. Eles só queriam andar na lei. E eles não reconheceram Cristo, o Messias. Eles não reconheceram a graça. Mas também tem aquele grupo de pessoas que só a graça me basta. Eu posso andar de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu posso ser orgulhoso, eu posso ser soberbo, eu posso machucar as pessoas. Eu posso errar, que Deus me perdoa, porque a graça me basta. Mas também existe um grupo de pessoas que querem andar, sim, em obediência. Reconhecendo as leis. Reconhecendo as bênçãos que tem mediante a lei, mas crendo na salvação, através da graça. E é sobre isso que eu quero entrar essa noite, para que possamos achar um equilíbrio. Nós, cristãos, crentes em Cristo, o Messias, amém? Precisamos ter um equilíbrio para que possamos abrir mão da religião e viver as misericórdias, o amor, a graça, o melhor de Deus sobre essa terra. E para isso eu quero ler com você Romanos 7. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Romanos 7, um pouquinho para frente aí. De 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Abre sua Bíblia aí, eu vou tomar uma aguinha. Romanos 7, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Eterno. Irmãos, certamente vocês sabem, estou falando àqueles que entendem a Torá, as leis, os mandamentos, amém? Que a lei possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Presta atenção. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele está vivo. Depois de sua morte, porém, ela está livre da parte da lei, da Torá, amém? Que diz a respeito do seu marido. Portanto, enquanto o marido está vivo, ela será chamada adúltera, caso se una a outro homem. Porém, se o marido morrer,
ela está livre dessa condenação. Perdão, ela está livre dessa parte da lei. Se ela se casar com outro homem, não será adúltera. Precisamos analisar essa passagem aqui, que Paulo traz aqui, que Paulo traz este ensino. Paulo ele faz uma reflexão. Ele usa um exemplo de um casamento para falar sobre a igreja. Amém? Quando a Bíblia se refere à mulher, ela está falando sobre a noiva, a igreja. Aqui o marido quem é? Cristo. Ok? Então, precisamos analisar aqui esses pontos. Nós não vivemos mais debaixo da lei, mas sim da graça. O que isso significa? Que a lei não serve mais? Não. A lei, assim como nós lemos aqui, que a Torá possui autoridade sobre a pessoa apenas enquanto ela está viva. A lei, ela é válida enquanto nós estamos vivos, mas depois que nós morremos, para nada serve a lei. Por isso que entra a graça. Amém? Por isso que nós precisamos da graça da salvação. E é isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está nos mostrando. Que a lei é válida enquanto estamos vivos. Quando morremos, ela não serve para mais nada. Por isso que nós precisamos ser livres. Livres da condenação da lei. Através da salvação. Para que possamos, junto com Cristo, cumprir as leis do Pai. Eu tenho essa liberdade. Cristo me dá essa liberdade de viver as leis em amor, em graça. Assim como o Pai deu para o povo no Egito as leis, deu para o povo no deserto as leis, já tinham saído do Egito. Amém? E foi isso que Paulo está nos ensinando. Paulo era um conhecedor da lei. Paulo amava a lei. Só que Paulo também amava a graça em Cristo Jesus. Amém? As duas coisas andam juntos. Nós não podemos ser legalistas. Precisamos ser libertos, não da lei, mas da condenação da lei. Libertos da morte. Amém? Porque a lei ela funciona enquanto eu, enquanto você, enquanto nós estamos vivos. Mas a graça nos basta. Por isso que num pilar, num grau, nós precisamos colocar primeiro a salvação, depois, 2, a lei. Nós não podemos viver a hipergraça, hiper, super, mega graça. Também não podemos ser igual aos religiosos, só viver a lei. Nós precisamos ter um equilíbrio. Isso vai funcionar enquanto nós estarmos vivos. Por isso que Paulo usa essa figura do casamento. Ele não trouxe aqui um juízo, um julgamento, um argumento sobre o casamento em si, sobre o divórcio. Ele está falando aqui sobre a justificação e sobre a salvação em Cristo Jesus. Amém? É isso que Paulo está ensinando. Por isso ele diz: nós morremos para a lei e ressuscitamos com Cristo, mediante a graça. É isso que ele está dizendo. Eu te pergunto, quais são os frutos que nós temos dado a Deus? Nós precisamos essa noite virar uma chave. Qual é o fruto que você tem dado para o Pai? Precisamos abraçar a lei. Sabe por que a lei, para que a lei serve? Para matar a carne. A lei, ela serve para matar a carne. Escreve aí. A lei serve para matar a carne. Nós precisamos mudar as motivações dos nossos corações. Precisamos ter uma mudança de atitude. Precisamos viver a liberdade que há na graça, vivendo a lei em amor. Por isso que Jesus diz: aquele que me ama, ama os mandamentos do meu Pai. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Nós precisamos ser libertos de todo o sistema religioso que tem matado muitas e muitas e muitas pessoas, dentro e fora do sistema religioso. Eu conheço pessoas que andam sozinhos, não conseguem andar com ninguém, porque foram feridos, machucados pelo sistema religioso. E aquilo que você se alimenta e come é aquilo que você vomita. Ele se torna religioso também, porque ele não consegue andar com pessoas pecadoras. Ele se torna um conhecedor. Mas isso precisa cair por terra. Paulo era um hebreu, ele amava a lei e ele amava a graça. Paulo vivia a Torá, ele vivia os mandamentos. Sabe uma das coisas que mais linda que Paulo ensina? Ele fala sobre o primeiro Adão, a queda. A queda da lei, quando eles desobedecem ao Pai. O Pai já tinha criado os mandamentos. Ele deu para o povo depois, mas o Pai já tinha instituído os mandamentos. E Adão quebrou. Adão caiu. Mas Paulo também fala sobre o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Cristo, o Messias. E esse não errou. Esse não pecou. E esse trouxe salvação para você e para mim. Aí eu te pergunto, quais dos Adãos você vai viver? Quais desses dois Adãos você vai falar para o seu próximo? Você vai praticar? Que possamos olhar para Cristo, assim como Paulo disse, serem meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Que possamos entrar nesse caminho de obediência, nesse caminho de temor, dando os bons frutos para o Pai, avançando em graça e maturidade, não carregando o peso, o fardo dos outros, não carregando as dores, sendo livres, sendo liberto de toda a condenação. Uma das piores coisas que existe para o religioso é carregar a condenação dos outros. Ele sofre com isso. Isso faz mal para ele. Ele não consegue romper. Ele perde o melhor de Deus. Não perca o melhor de Deus na sua vida. Deus ainda continua usando pessoas. E Ele quer te usar. Dê bons frutos. Volte ao primeiro amor. Esse primeiro amor é voltar, assim como era no Éden, quando Adão andava com Deus, antes da queda. Volte a esse primeiro amor. Volte a andar com Deus, assim como Enoque andou com Deus. E Enoque não experimentou a morte. Não experimenta a morte. Ande num caminho de salvação, de graça, de misericórdia, de obediência, de submissão, de amor, de confiança e de descanso. Não pare, não paralise. Entre num caminho de glória, um caminho de degrau a degrau. Aí sim, a graça te basta. Quando você começa a entrar num caminho de maturidade. Amém? Que essa palavra entre no seu coração. E que essa palavra gere bons frutos. Frutos de transformação. Frutos de libertação. Frutos de cura e de justiça ao Eterno. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?